Depois de 18 anos de casamento, Gracie Adams foi abandonada por seu marido ao descobrir um câncer em um exame de rotina. Ali mesmo, o homem revelou que há anos tinha uma amante. Ele só não imaginava o duro golpe que a vida lhe daria em seguida. Gracie e Anthony Adams estavam casados há 18 anos. Eles viviam bem juntos, de forma amigável e quase nunca brigavam. Tinham se casado quando Gracie tinha 19 anos. Era jovem, no auge de sua beleza e vontade de se aventurar no mundo, mas trocou tudo pelo amor que sentia por Anthony, um homem que era 8 anos mais velho que ela. Anthony tinha um emprego estável na época, já tinha viajado bastante e tido várias namoradas. Para ele, era hora de sossegar e formar uma família. E pressionou Gracie para que ela se entregasse a esse sonho também. Ela se sentia segura com ele e por isso, no fim do ensino médio, desistiu da oportunidade de ir estudar em Stanford, na Califórnia, para ficar com ele e se casar. Os pais de Gracie, na época, tentaram convencer a filha do contrário. Afinal, era o futuro dela que estava em jogo, mas a garota estava convencida de que, se foi aceita em Stanford, também seria aceita em alguma boa universidade ali mesmo onde estava. E foi assim que, no ano seguinte, Gracie se casou. A festa foi muito bonita e tinha a presença de sua família e suas amigas. Durante o casamento, quando ela ouviu o noivo dizer que prometia amá-la para sempre e ser o fiel companheiro da vida dela, Gracie não aguentou e se emocionou, sem saber o que de fato a aguardava. Casados, Gracie e Anthony formavam um casal bonito e que se davam bem. Gracie cuidava da casa e mantinha seus estudos em dia enquanto o marido trabalhava fora. Às vezes, ele demorava mais para chegar em casa, dizendo que precisava espairecer quando o dia de trabalho tinha sido muito árduo. Em pouco tempo, Gracie engravidou, o que retirou completamente as suas chances de entrar em outra universidade. Ela não teve nem tempo de ficar triste por não poder estudar mais, já que a vinda de uma criança era um acontecimento maravilhoso. Embora não tenha tido nenhuma formação superior, Gracie fez alguns cursos de artes pela internet e em escolas locais para ajudar a ocupar o seu tempo. No geral, o casal continuou a vida normal, com uma dinâmica que existia desde a época do namoro. Anthony é quem tomava todas as decisões da casa e raramente perguntava qual era a opinião de Gracie. A esposa sempre foi calma e complacente, permitindo que seu marido liderasse a família como quisesse. Ele cuidava de absolutamente tudo, desde como iriam usar o dinheiro da poupança na reforma da casa até a escolha de um novo liquidificador. Gracie já estava acostumada a esse sistema. Às vezes, ela até pensava que deveria ter um pouco mais de voz nas decisões da família e da casa. Mas como as escolhas do marido eram sempre razoáveis e funcionavam como o esperado, ela decidia não criar caso por isso. Gracie amava muito Anthony e seu filho, Henry. O marido também parecia amá-la muito, já que sabia dar o afago necessário à companheira, embora fosse um homem muito prático e bastante reservado em sua comunicação. Quando ele tinha um problema, não descontava nela ou no filho. Ele saía por algum tempo e depois voltava mais tranquilo. Graças ao amor de Gracie e às decisões de Anthony, Henry cresceu e se tornou um jovem adulto muito responsável. Recebeu uma boa educação e conseguiu entrar em Stanford aos 17 anos. Curiosamente, a mesma universidade que sua mãe tinha abdicado para formar uma família. E assim Henry saiu de casa para estudar a centenas de quilômetros dos pais. Embora ver o único filho partir fosse difícil, Gracie achava que tudo estava sob controle e seguindo o curso natural das coisas. No entanto, logo a vida mostrou que as coisas não eram assim na realidade. Numa tarde, Gracie sentiu um pequeno desconforto no estômago. Não era nada que atrapalhasse os seus afazeres diários, mas era uma mudança considerável em como ela se sentia. Anthony havia saído para uma de suas voltas, então Gracie decidiu realizar uma consulta hospitalar sem fazer alardes, já que não queria preocupar ainda mais seu marido. Assim que o médico começou a apalpar sua barriga, Gracie ficou preocupada pela primeira vez. Por fim, o médico disse que iria precisar de exames de imagem para descartar possibilidades mais sérias, mas que ela devia ficar otimista, já que seu quadro era bom. Gracie foi encaminhada para a ressonância magnética uma vez e quando o médico viu as imagens, pediu que ela repetisse o exame semanas depois. Quando Gracie entrou em casa, encontrou Anthony e decidiu ser franca. Disse que tinha ido ao hospital e que existia a possibilidade de ela ter um câncer. Anthony olhou para ela como se estivesse enxergando um fantasma. "O que foi?" ela perguntou. "Nada, eu só não sei o que dizer", respondeu Anthony. Então ele olhou para o outro lado e ficou mudo. Aquela reação tinha sido muito sombria, diferente de tudo o que ela esperava do marido. Já Henry, seu filho, ficou perturbado com a revelação e disse que trancaria a faculdade e pegaria o primeiro voo para cuidar de sua
sua mãe, mas Grace o impediu, dizendo que havia chances de não ser nada sério, e mesmo que um tumor fosse confirmado, ele ainda poderia ser benigno. Naquela noite, Grace começou a tomar os remédios sugeridos pelo médico e fez uma oração em silêncio. No dia seguinte, Anthony, que trabalhava como gerente de uma grande empresa da cidade, chegou do trabalho e pediu para conversar com a esposa. Ele estava muito sério e decidido. Grace esperava que fosse algo relativo ao emprego, ou quem sabe até uma mudança para a Califórnia, para ficarem mais perto do filho. Como Anthony sempre tomava as decisões sem consultá-la, poderia ser que estivesse preparando alguma surpresa desse tipo. Porém, o que ela ouviu do marido dividiu sua vida em antes e depois. Era algo que ela, em 20 anos de relação com aquele homem, nunca esperava ouvir. Anthony confessou que estava saindo com outra mulher, que tinha saído com ela diversas vezes, mas nunca foi nada sério, apenas uma aventura, mas que se deu conta de que realmente a amava, e por isso ele estava indo embora. Era a decisão mais acertada e honesta que ele podia fazer. Assim, não teria que prolongar aquela situação. Grace não se desesperou e nem fez uma cena. O baque dentro dela tinha sido tão grande e tão inesperado que ela se sentia amortecida, sem saber como reagir à explosão de sentimentos conflitantes dentro de seu peito. Então, chorando baixinho, ela fez uma única pergunta: "Você tem mesmo certeza de que essa mulher também ama você, ou acha que vai se arrepender disso depois?" Anthony respondeu friamente que o amor deles era agora muito mais forte do que qualquer coisa que havia entre ele e Grace. O marido se levantou, pediu desculpas e foi até o quarto começar a fazer suas malas. Grace estava sem chão. Ela pensava no filho, em tudo o que abriu mão ao longo dos anos, em sua saúde e nos seus pais. O que eles diriam para ela agora? No dia seguinte, Anthony terminou de buscar as suas coisas e partiu para a casa de sua amante. Henry soube de tudo enquanto estava na Califórnia e ficou furioso com o pai. Pegou um avião assim que pôde e consolou a mãe por uma semana. Todos os dias ele enviava mensagens para seu pai, inconformado, perguntando como ele tinha coragem de abandonar sua mãe no momento em que ela mais precisava dele. Mas nem as palavras do filho balançaram o coração de Anthony. Ele pediu perdão ao filho, mas estava seguindo seu coração e não podia deixar que aquele problema interferisse. Depois de ser deixada pelo marido, Grace não se sentia nem viva e nem morta. Estava completamente anestesiada e sem ação. Ficava deitada pensando se tinha feito algo errado, sentindo-se culpada até mesmo por ter uma doença. E quando as coisas pareciam que não podiam piorar, os exames confirmaram que ela tinha mesmo um tumor no estômago. E o golpe final veio. Era maligno. O tratamento teria que começar imediatamente, mas ela tinha boas chances, já que o tumor foi encontrado em estágio inicial. Pela primeira vez desde a adolescência, Grace se viu completamente sozinha e não sabia como agir ou o que fazer. Era como uma criança novamente. O filho, as amigas e os pais foram muito solidários com ela, oferecendo conselhos e até ajuda financeira para que pudesse se manter por algum tempo. Aconselhada por suas amigas, Grace começou a frequentar uma psicóloga. As primeiras consultas foram difíceis. Ela estava muito tímida, mas aos poucos foi se abrindo com a profissional. Quase 2 meses depois, Grace estava conseguindo reinterpretar melhor as escolhas que tinha feito em sua vida e encarar o tratamento de sua doença com uma mentalidade nova, menos trágica. A psicóloga conseguiu fazer com que ela entendesse que a traição e abandono do marido não eram culpa dela ou resultado de algo que tivesse feito ou não feito. E foi a partir desses encontros que Grace começou a se reerguer e planejar uma nova vida. E assim, passo a passo, ela começou a encher sua vida de alegria e esperança novamente. Para começar, ela enviou alguns currículos e, após passar por algumas entrevistas, foi chamada para assumir uma vaga de assistente em uma editora da cidade. Esta conquista foi tão importante que, sozinha, elevou a autoestima da mulher. A vida de Grace tornou-se cada vez mais cheia de novos rostos, acontecimentos e emoções positivas. Apesar de não estar passando necessidade, o salário como assistente não permitia que ela descuidasse do orçamento da casa. Mas até este quesito, ela conseguiu melhorar com poucos meses de trabalho. Graças à sua dedicação e bom relacionamento dentro da editora, Grace assumiu um cargo de líder dentro de seu departamento, o que deixou sua situação financeira muito mais folgada e segura. Agora ela conseguia guardar mais dinheiro. Como seu tumor havia sido encontrado em estágio inicial, a evolução do tratamento ia bem e dava indícios de que ela podia vencer aquela batalha. Quando completou 1 ano na editora, Grace tirou férias com o consentimento de seu médico. Viajou junto de uma amiga para Milão, na Itália, lugar que queria conhecer desde a adolescência. Ela explorou todos os cantinhos da cidade com alegria. Ela seguia tomando seu coquetel de medicamentos, mas esbanjava bom humor. A amiga que a acompanhava interpretou que aquilo só poderia ser a euforia de alguém que podia finalmente aproveitar a liberdade e as próprias decisões. Em pouco mais de 1 ano e meio, Grace tinha virado outra pessoa, lutando para se manter viva e feliz. Se tinha uma ponta solta que ligava sua nova persona com a antiga Grace, era o fato de ter se
se separado de Anthony, mas não ter se divorciado de fato. Anthony não a procurou para oficializar a separação e tampouco ela sentia-se afim de encarar todo esse trabalho. Com exceção desse detalhe, seu coração estava livre e leve, como se nada pudesse abalá-lo. A mulher fez uma nova bateria de exames e seu médico lhe daria notícias assim que os resultados saíssem. Grace seguiu tomando os remédios corretamente e até se matriculou na academia. Nunca imaginou que, logo agora, perto dos 40 anos, se sentiria tão bem assim, mesmo doente. Mas 2 dias depois, eis que um novo cliente da editora cruzou a porta da frente e então o mundo de Grace deu mais uma volta em torno do sol. Era Jacob Rowling, um antigo namorado da escola, que agora era escritor de certa fama e tinha acabado de fechar um contrato para mais 2 livros com aquela editora. Grace acabou designada para cuidar do contrato de Jacob e foi assim que tudo recomeçou. Foi preciso apenas 2 reuniões para perceberem que estavam na mesma sintonia, como se complementassem os pensamentos e as palavras um do outro, primeiro no trabalho e depois na vida pessoal. Nem quando eram apenas 2 jovenzinhos matando aula para se encontrarem, tinham sentido uma ligação tão forte. Jacob tinha a mesma idade que Grace, não tinha filhos e estava solteiro fazia 1 ano, tempo que usou para escrever seu novo livro. Diferente de seu ex-marido, o câncer da mulher não assustou o escritor, pelo contrário, ele reagiu com otimismo e disse que ela poderia contar com ele sempre que quisesse. Depois dos primeiros jantares juntos, Grace e Jacob mergulharam em um romance tórrido. Era quase como se fossem adolescentes de novo. O livro de Jacob saiu e a editora organizou eventos de lançamento em diversas livrarias da Califórnia, e Grace pôde acompanhar o namorado o tempo todo, o que acabou aprofundando a relação entre eles. Além disso, Jacob pôde finalmente conhecer Henry, com quem se deu muito bem. O rapaz gostou principalmente das histórias que ele tinha para contar sobre sua mãe na época da escola. Enquanto estavam todos juntos, o telefone de Grace tocou e era seu médico. Os 3 ficaram muito apreensivos, já que o resultado dos últimos exames ainda estavam pendentes. O médico então deu os parabéns para sua paciente. A luta estava no fim, pois ela estava praticamente curada. Grace, Henry e Jacob se abraçaram emocionados. Em comemoração a esse fato, Grace e Henry tiraram uma semana de férias em Paris assim que o lançamento do livro foi concluído. Durante um jantar com visita para a Torre Eiffel, Jacob tirou um estojo do bolso e o abriu, revelando uma aliança dourada. O escritor então pediu a mão de Grace em casamento, deixando a mulher sem palavras. Ela não esperava um pedido daqueles tão cedo, mas além disso, ela ainda sentia que possuía resquícios de medo. Afinal, ainda estava recuperando a confiança em sua saúde e seu último parceiro tinha a abandonado. Após refletir, ela percebeu que era agora uma pessoa bem mais forte e consciente e teve certeza de que dessa vez tudo seria diferente. Então concordou em se casar com Jacob. O anel que ele comprou serviu perfeitamente em seu dedo. Só tinha um problema. Agora ela teria que de fato se divorciar de Anthony, o que envolvia ir atrás dele. Só de pensar nisso, Grace sentia calafrios na espinha. Grace procurou um advogado e explicou toda a situação. Em posse dos documentos, tinha agora que coletar a assinatura de Anthony. Ela não sabia onde ele vivia e nem com quem, então precisou ir até o escritório da empresa para a qual ele sempre trabalhou. De certa forma, seria muito humilhante que ela entrasse ali, em um lugar onde todos a conheciam, à procura do homem que a abandonou. Mas também se sentia mais segura, pois era agora uma mulher curada por dentro e renovada por fora. Mas o que ela descobriu a deixou em choque. Ao pedir para falar com Anthony na recepção, foi avisada de que ele não trabalhava mais na empresa fazia mais de 5 meses, pois chegava atrasado todos os dias e apresentava um comportamento errático em suas funções lá dentro. Quando ele desapareceu por 4 dias, o chefe do departamento resolveu demiti-lo por justa causa. Alguma coisa estava errada, porque Anthony podia ter vários defeitos, mas nunca foi de faltar ao trabalho ou de não cumprir suas obrigações. Então Grace perguntou qual era o novo endereço dele, pois não fazia ideia de onde ele vivia agora. Com o endereço em mãos, ela foi até o local. Era um apartamento um pouco afastado do centro. Não parecia um local tão valorizado como o bairro em que tinham vivido 18 anos juntos. Ao tocar a campainha, um homem com olheiras e expressão triste atendeu a porta. Ele demorou a reconhecer Grace. Não só o cabelo dela estava diferente, mas ela estava com uma aparência renovada, o que fez Anthony arregalar os olhos. "Mas você aqui?" ele disse a ela, convidando-a para entrar. "O que houve? Como isso é possível?" ele disse. Grace achou que poderia se sentir mexida caso o encontrasse de novo, mas naquele momento, de frente para ele, não sentiu nada. Lembrou-se que ele tinha a abandonado no momento mais difícil de sua vida. "Eu me tratei, Anthony, estou curada. Você não considerou essa possibilidade?" ela respondeu. O homem fez uma cara de coitado que sua ex-companheira nunca tinha visto. Contou que descobriu que a jovem com quem estava vivendo tinha encontrado uma forma de, aos poucos, ir desviando fundos de sua conta para
para a conta dela e fez isso com a ajuda de seu amante, um jogador de futebol americano da mesma idade que ela. Quando Anthony enfim se deu conta do que estava acontecendo, confrontou a jovem de forma agressiva e acabou levando um soco do amante dela. Sua vergonha em admitir que tinha sido traído, roubado e perdido uma briga que ele mesmo tinha começado era tanta que nem tentou se justificar no trabalho. Então ele simplesmente desapareceu. Agora estava sozinho e sobrevivendo de alguns bicos. Eu pensei muito em você nos últimos tempos e em como você era perfeita. Eu não enxerguei isso e te abandonei. Eu fui covarde. Achei que estava apaixonado, mas agora eu sei dos meus erros e estou muito atormentado. E ver você assim tão bem é quase uma tortura para mim, Anthony disse com lágrimas tomando seus olhos. Grace nunca tinha visto aquele homem daquele jeito e nem sabia o que dizer. Então ela retomou o assunto que realmente a tinha levado até ele. Sinto muito que tudo isso tenha acontecido com você, mas há males que vêm para o bem, não é? Disse ela abrindo um sorriso. O rosto de Anthony se iluminou. O que é isso? Você me procurou para nos acertarmos? Disse ele esperançoso. Sim, vamos começar uma nova história. É para isso que eu trouxe isso aqui, disse a mulher colocando sobre a mesa os papéis preparados pelo advogado. Anthony começou a ler ávido. Conforme foi ficando claro o que aquilo realmente significava, a luz de seus olhos foi sumindo novamente, até sobrar apenas uma expressão amarga e triste. Eu vou me casar novamente. O nome dele é Jacob. Espero que você assine esses documentos e siga com a sua vida, assim como eu segui com a minha quando você me deixou doente e me esqueceu. Ela disse. Eu estou surtando e perdendo a minha cabeça. Você não pode fazer isso comigo, Grace. A mulher então fez sinal para que ele esperasse. Abriu a bolsa e colocou um cartão sobre a mesa. Tinha o nome e o número de um psicólogo. Quando estávamos casados, você pouco ligava para as minhas opiniões e ideias. Quando eu fiquei doente, você me dispensou como se eu fosse uma vira-lata qualquer. O que estou fazendo por você agora é muito mais do que você fez por mim antes. E por seu conhecimento, nosso filho me apoia. Agora assine os papéis, seja feliz e nunca mais me procure. Contrariado, só restou a Anthony assinar o documento. Grace pegou sua bolsa, deu uma última olhada naquele homem patético e se sentiu definitivamente uma nova mulher. Saiu pela porta sem olhar para trás, orgulhosa de sua postura e sabendo que, aos 40 anos, tinha a partir de agora um longo e promissor futuro pela frente. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like e esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.